Deputado, a imprensa noticiou que a bancada do PMDB paraibano é aliada de Cunha. Como é que o senhor votou na comissão? Eu votei na chapa 2. E em relação à destituição, e aí eu acho que esse é da destituição do líder Eduardo Pisciani, eu acho que esse foi o gancho que a imprensa pegou para interpretar que o senhor faria parte da bancada de Cunha e seguir a orientação dele. Mas aí onde está? É porque, com todo respeito, alguns companheiros que integram a imprensa, eles se dão ao direito, que não tem, de colocar palavras na boca de qualquer pessoa. Por exemplo, na semana passada... Isso que eu estou lhe perguntando, viu? É por isso que eu estou dizendo, alguns da imprensa. E quando eu digo alguns da imprensa, se fossem vocês, eu teria total tranquilidade e franqueza, respeitosamente, de dizer, Valderedo, você se equivocou ao utilizar o meu nome. Porque alguém na Paraíba, algum jornalista na Paraíba me ouviu na semana passada a respeito desse assunto? Não. Até porque eu estava acometido, inclusive nem estava em Brasília. Estava com um problema estomacal, tive outro problema dentário, fiz uma cirurgia e a mudança de visual não foi e não é. Pensei que era em homenagem a Lula. Não. É uma limitação que eu estava com um inchaço considerável e muito sensível, até para fazer a barba não estava conseguindo. Pois bem, na semana passada eu me encontrava, Oscar, acometido e com problemas de saúde, mas algumas pessoas, e aí com os propósitos políticos, meu querido Evásio, deputado Tovar, politicamente vinculados à realidade que se avizinha de uma disputa eleitoral em Campina Grande para criar algum tipo de constrangimento. Primeiro, quem me conhece, Campina Grande sabe muito bem, que no momento em que eu assumi uma posição, eu assumo essa posição, fundamento as razões pelas quais assumi essa posição. Ninguém me policia. Eu não falei a respeito nem do processo de afastamento, porque nós nos tornaremos, os 513 parlamentares e depois os 81 senadores, julgadores. E todo e qualquer julgador que se preza tem que conhecer as teses que serão apresentadas. As teses que estão na denúncia contra a presidente, que não deixam de ser fortes fundamentos contra a presidenta, mas eu não conheço em detalhes a linha de defesa que a presidenta apresentará na comissão especial, que provavelmente se instalará. O senhor concorda que foi instrumento de chantagem? Eduardo Cunha abriu... Não tem, absolutamente. A iniciativa não foi de Eduardo Cunha. Vocês mais uma vez... Tem aceitado? Não. O que? A denúncia? Logo após a votação? Eu penso o seguinte, ele incorreu numa infelicidade, e isso eu conversei com os nossos companheiros, ao tempo em que se soube do posicionamento dos 3 integrantes do PT no Conselho de Ética, ou seja, foi o mesmo dia que ele apresentou o acolhimento à denúncia. Você acha que foi a ocasião? Foi muito infeliz, até porque se ele estava há 45 dias, e convenhamos, existe uma senhora assessoria técnica que presta à mesa diretora esse acompanhamento jurídico e competente assessoramento jurídico. Então, há de se conceber que ele teve, se havia o convencimento do acolhimento da denúncia, uma outra oportunidade. Passou para a sociedade e passou para o mundo político que houve uma retaliação ou uma ofensiva. Essa foi a impressão, né, da população. Pois é, e é difícil de você convencer-se do contrário, porque ato contínuo ao PT em relação ao Conselho de Ética, ele ocupava os microfones que estavam e que fazem a cobertura nacional lá no Salão Verde para dizer que acolhia a denúncia contra a presidenta. Na questão da destituição do meu companheiro Léo Pisciani, primeiro, não houve nenhum tipo de retaliação. Léo é um companheiro, um amigo. Agora, também não teve a felicidade, por exemplo, de ouvir na bancada a existência de posições díspares. A bancada do PMDB, ela é composta por membros que são hoje majoritariamente do governo, mas existem membros que são contra a presença do PMDB no governo. E quando você sugere, em número de 8, parlamentares a integrar essa comissão, razoavelmente você deveria, ao meu ver, e foi isso que tocou profundamente a todos nós que subscrevemos em número de 35 para mudança de liderança, tanto aqueles que são mais pela permanência, mas também outros que têm uma disposição pelo afastamento, sem fazer juízo precipitado, porque nenhum de nós, em sã consciência, a não ser aqueles que partidariamente se ferram já a tese ou de afastamento
ou de permanência. Você está de que lado? Hoje o PMDB continuar com o governo ou já romper? Não, o PMDB não rompeu. Agora o PMDB ele não tem vai parte ser... que defende, né? Sim, natural. É isso que eu estou te dizendo. O senhor defende a permanência do PMDB no governo? Eu defendi. Agora, o defender, inclusive quando nós fomos convidados a sugestões dos 2 ministérios, eu defendi. Agora, isso não significa dizer, e eu fico muito à vontade, sabe, Carlos Souza, durante esses últimos 3 dias, alguns cidadãos, blogueiros e alguns, entre aspas, jornalistas, puseram na minha boca como se eu tivesse dado direito a falar sobre posições minhas a respeito disso. E eu disse claramente, como julgador, só vou fazê-lo no momento em que tiver a convicção sobre uma tese ou sobre outra tese. E não terei constrangimento algum. Há 15 dias é porque rapidamente as pessoas esquecem, algumas pessoas esquecem. Qual foi o meu posicionamento em relação a alguns vetos do governo federal? Eu votei pela derrubada de alguns desses vetos. E votei publicamente. E votei contra, inclusive, a orientação do governo e contra a orientação, pedindo desculpas e venha ao líder Léo Pisciani. Então, eu não tenho nenhum problema de dizer vou votar com o governo ou vou votar contra o governo. Afinal, eu voto quando tiver convencimento nos fundamentos apresentados. Eu só não permito é que tentem utilizar palavras que não foram proferidas por mim. Ontem mesmo, se expunha a minha imagem a dizer, olha, eu nem participo da comissão do Conselho de Ética sobre esse processo. É um processo que está sendo travado e penso perigosamente travado pela mesa diretora, penso eu, particularmente. Não conversei com o presidente Eduardo, mas acho que existe um risco iminente aí de que outros possam fazer uma análise diferente dessas decisões que a mesa diretora, ao tempo em que destituem o relator no Conselho de Ética, pode gerar. Mas hoje, posicionar-me sem ter fundamento de um ou de outro lado, não poderia fazê-lo, porque senão não estaria sendo um julgador imparcial e suspeito. O senhor acredita que o deputado Eduardo Cunha tem condições éticas e morais de continuar à frente da presidência da Câmara? Ele está com grandes dificuldades, Valderedo. O sentimento na casa, o sentimento inclusive de alguns que são seus companheiros, é um sentimento de ver-se, a cada dia que passa, dificuldades para que ele possa conduzi-la. E conduzi-la sem gerar atritos que estão se repetindo. A cada abertura de sessão ordinária, você observa lá que muitos parlamentares tomam as tribunas, os microfones, exatamente para fazer esse questionamento. Há um constrangimento natural. E aí, ele utiliza das suas prerrogativas de permanecer à frente, não sei, eu penso que seria até mais... O que prevê o regimento se ele for afastado? Nova eleição? O vice. Afastamento, assume o vice e se convoca uma nova eleição. Não sei se para ele próprio fazer a sua defesa sem essa carga, sem essa pressão sobre os seus ombros, não seria melhor. Mas essa é uma estratégia que ele não está adotando. A estratégia Qual conselho o senhor daria, Eduardo Cunha, nesse momento? Eu daria este. Eu me recolheria, se eu tenho firme convicção do meu direito, eu me recolheria, evitaria essa pressão cotidiana, não apenas da imprensa, mas dos seus próprios pares, inclusive de ex-aliados seus, e faria essa exposição, não postergaria o processo como está sendo postergado, lamentavelmente, em cenas pouco sugeríveis. Né? Qual foi a leitura que o senhor